Sam Altman, fundador e CEO da OpenAI, acabou de fazer uma publicação que está dando o que falar. Olha isso daqui. E nessa publicação ele traz 3 observações sobre inteligência artificial que a gente deveria levar muito a sério e que eu vou cobrir em detalhes aqui dentro desse vídeo. E eu digo levar a sério porque ele já é considerado uma das pessoas mais influentes do mundo por conta dos efeitos práticos que projetos como o ChatGPT já trouxeram na nossa vida. Então, sinceramente, qualquer coisa que ele falar, eu sugiro a gente considerar. Cuidado. Eu falei considerar, eu não falei acreditar e nem concordar com qualquer coisa que ele fala. Em nenhum momento na história, e talvez até principalmente agora, a gente pode perder o nosso senso crítico. Então, quem perder vai possivelmente se machucar com hype e quem não perder possivelmente vai até se beneficiar desse hype. Então, vamos interpretar com calma esse artigo aqui. E eu vejo que ele começou de uma forma forte, mas para talvez tentar acalmar o leitor, onde ele fala: nossa missão é garantir que a AGI, Inteligência Geral Artificial, beneficie toda a humanidade. Depois ele complementa com: sistemas que começam a apontar para a AGI estão surgindo e por isso acreditamos que é importante compreender o momento em que estamos. Depois ele tenta dar uma definição para o termo AGI, porque esse termo meio que sofreu uma reclassificação nos últimos tempos, diferenciando o que é AGI da superinteligência. Então, tentando definir AGI, ele diz que AGI é um termo vagamente definido, mas, de modo geral, nos referimos a um sistema capaz de enfrentar problemas cada vez mais complexos em nível humano em diversas áreas. E nesse artigo dele não tem a definição de superinteligência, mas consultando a Wikipedia, superinteligência é a denominação dada a um intelecto muito superior aos melhores cérebros humanos atuais em praticamente todas as áreas, incluindo criatividade científica, sabedoria geral e habilidade social. Em resumo, AGI é inteligência igual a humanos e superinteligência supera os humanos. Então ele está tratando de AGI no artigo e agora ele constrói um raciocínio que é simples, mas bem poderoso e que faz sentido ao ponto até de ficar difícil lutar contra a AGI. Olha só, ele começa falando aqui nesse parágrafo que pessoas são construtoras de ferramentas, né? E que aí depois nessa parte do parágrafo, cada nova geração se baseia nas descobertas das gerações anteriores para criar ferramentas ainda mais avançadas, né? Eletricidade, o transistor, o computador, a internet e em breve a AGI. Daí um pouco mais para frente ele complementa: de certo modo, a AGI é apenas mais uma ferramenta nessa estrutura cada vez mais alta do progresso humano que estamos construindo juntos. E olha, eu concordo com essa visão, tá? É uma interpolação que dá para fazer, mas eu sei também que é um salto tão grande, né? Um salto exponencial que dá medo na gente. Só que é aí que tá. A gente tem em mãos hoje um treco que deu esse salto. O celular. Só que a gente pega ele hoje e fala: tá, e daí? E daí que pega esse treco e leva para uma pessoa há 50 anos atrás, só 50 anos atrás, essa pessoa ia ter um treco, ela não ia conseguir pensar em todas as coisas que dá para pensar quando você tem um negócio desse nas mãos. É tanta tecnologia grudada uma atrás da outra, para ter isso aqui na minha mão, que a gente já perdeu, assim, completamente a noção da curva exponencial que a gente está surfando. Mas eu entendo que a nova curva causada pela AGI, ela parece ser diferente, né? Porque a curva da evolução tecnológica anterior parece que ela estava só progredindo de uma forma natural e com a vinda da AGI, parece que essa curva vai subir tanto que ela vai capotar para trás e bater na nossa cara, né? Inclusive, eu vou mostrar uma parte de curvas aqui que é bem interessante. Mas antes eu quero retomar um parágrafo onde ele diz: com o tempo, em avanços e recuos, a constante marcha da inovação humana trouxe níveis de prosperidade antes inimagináveis e melhorias em quase todos os aspectos da vida das pessoas. Assim, esse ponto é bem questionável, tá? Porque eu aprendi muito bem a separar o que é qualidade de vida da dificuldade de viver. Então, eu acredito que a vida, ela tá mais confortável de se viver. Ela com certeza tá mais confortável justamente por conta da tecnologia. Mas, novamente, eu separo conforto de dificuldade e, na minha visão, a vida tá muito mais difícil de se viver. Mas também, talvez, a gente esteja num tipping point, né? Um ponto de inflexão, um ponto de virada por conta do que ele escreveu aqui, ó. O crescimento econômico que temos pela frente parece surpreendente. E agora podemos imaginar um mundo onde curamos todas as doenças, temos muito mais tempo para aproveitar com as nossas famílias e podemos realizar plenamente nosso potencial criativo. Essa parte de realizar plenamente nosso potencial criativo
Eu acho muito massa. E eu acredito nisso porque eu não sei se você já notou ao utilizar alguma coisa de inteligência artificial, mas na minha experiência eu notei que tem duas vivências ao se utilizar IA para fazer alguma coisa. São duas vivências completamente diferentes. E a primeira é usar inteligência artificial em temas que você já conhece, né? Então, por exemplo, eu sou programador, eu sei programar, e aí eu vejo a inteligência artificial fazendo parte do meu trabalho. E isso me deixa com uma sensação mista. Mista por 3 motivos. Primeiro, porque a inteligência artificial muitas vezes gera um código ruim, mal feito, feio e com problema de segurança, tá? Isso é um problema real. Segundo motivo, porque, querendo ou não, muitas vezes também gera um código bom. Ajuda, facilita o trabalho, facilita às vezes destravar uma ideia, mesmo que ela gere um código ruim. Às vezes eu olho esse código falando, não é isso. Mas pelo fato de eu saber o que não é, eu acabo me aproximando do que deveria ser. Só que o terceiro ponto é que, caramba, e se esse treco evoluir e roubar o meu emprego? Beleza, mas isso é a vivência de usar IA para um tema que eu conheço. Mas agora é uma vivência e uma sensação completamente diferente quando eu uso IA para fazer algo que eu não sei fazer, não quero fazer e não quero perder tempo aprendendo a fazer. É uma experiência completamente diferente. No meu caso, eu consegui fazer uma ilustração num certo estilo, porque eu não sei desenhar, né? A sensação de você tirar da cabeça algo que você não conseguiria fazer, não pelo menos em poucos segundos ali, porque você teria que aprender uma nova profissão, cara, é uma sensação intrigante. E eu sei que a contraparte, né, o profissional original que faria esse trabalho vai ficar frustrado. Inclusive, na minha visão, isso estoura por completo um dos tecidos da sociedade, representados muito bem pela parábola das colheres longas, né? Eu não sei se você conhece essa parábola, mas tem uma mesa com várias pessoas ao redor e no meio uma panela com uma sopa. Só que todo mundo tem uma colher longa que consegue chegar na panela e pegar essa sopa, mas ela é tão longa que essa pessoa ela não consegue virar a colher e se alimentar, né, dessa sopa. Então a sociedade meio que ela se organizou dessa forma. Você pega a sopa, mas dá para uma outra pessoa. Você pega a sopa e vai dando para outra pessoa e assim a gente vai se ajudando em sociedade. O que me deixa curioso é que talvez essa parábola vai deixar de existir e as pessoas lá no futuro meio que elas vão se autossuprir, pelo menos na vertical profissional. Tanto que o Sam Altman complementa com, em uma década, talvez todas as pessoas na Terra sejam capazes de realizar mais do que a pessoa mais influente consegue hoje. E é um ponto bom de se pensar, né? Qual a carga de informação que você tem por conta da vida, hoje em dia, né? Em comparação à carga da pessoa mais influente de 1000 anos atrás. Você seria considerado um alienígena naquela época de tanto conhecimento. Então, um pulo de 1000 anos para trás, para hoje, e agora um novo pulo, né? Não mais de 1000 anos, como sugerido pelo Sam Altman, um pulo de 10 anos, pode assustar a gente, né? Olhando 10 anos para frente, mas às vezes chegando lá, vai ser tão normal quanto o que é hoje. Bom, mas essa foi só a introdução do artigo e agora que a gente entra nas 3 observações dele sobre o impacto da inteligência artificial na economia do mundo, né? Sendo a primeira observação, a inteligência de um modelo de IA é aproximadamente equivalente ao logaritmo dos recursos utilizados para treiná-lo e executá-lo. Se você sabe o que é uma curva exponencial, né, que ao passar do tempo ela vai entortando cada vez mais rápido, você sabe o que é uma curva logarítmica, porque é a mesma coisa que uma curva exponencial, só que ao contrário. Então nesse PDF aqui eu tenho 3 curvas, a exponencial, né, vai cada vez mais entortando, a linear, que ela fica constante no passar do tempo, e a logarítmica, que ela vai cada vez mais entortando para baixo até ficar reta. Então, quanto mais dinheiro você gasta para treinar uma inteligência artificial, mais inteligente ela fica, mas o retorno ele vai ficando cada vez menor. Isso se chama diminishing returns em inglês, ou lei dos rendimentos decrescentes em português. Só que aí que tá, e é a parte mais importante para o escopo local agora. Apesar de que fica menor, né, o retorno ele é contínuo e previsível. O Sam falou no artigo que
parece que é possível gastar quantias arbitrárias de dinheiro e obter ganhos contínuos e previsíveis. As leis de escalonamento que prevêem isso são precisas em várias ordens de magnitude. Então, se o retorno é contínuo e previsível, mesmo que menor, eu penso que isso acaba reduzindo os riscos de se investir nisso, porque se consegue planejar e alocar esse investimento. Então, o que você prefere ganhar no investimento, né? 100%, mais de R$1.000, ou 1% só, mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão por 1%, e é o que essa turma faz ao investir uma grana dessas, mesmo que o retorno saia de 100% para 1%. Segunda observação pelo Sam Altman é que o custo para utilizar um determinado nível de IA cai cerca de 10 vezes a cada 12 meses e preços mais baixos levam a um uso maior. E esse gráfico mostra exatamente isso, a queda nos preços ao longo do tempo. Isso aqui é o custo para 2 milhões de tokens, tá? Saiu de $180 para 0,75 centavos de dólar em 2 anos. 240 vezes mais barato. Mas muita gente também mostrou um certo ceticismo com esse palpite do Sam Altman, tanto que no Hacker News, o comentário mais votado até o momento dessa gravação, falou que o Moore, né, da lei de Moore, ele esperou pelo menos 5 anos antes de formular a sua lei. De qualquer forma, é um fato que ficou muito mais barato de se usar ao longo dos anos, ainda mais agora com a vinda do DeepSeek. Bom, e aí somando tudo isso, o Sam Altman traz a sua terceira observação, onde ele diz que o valor socioeconômico do aumento linear da inteligência tem uma natureza super exponencial. Ou seja, mesmo que a inteligência de uma inteligência artificial aumente só um pouco, aumente, sei lá, 1%, o impacto socioeconômico disso não vai ser só de 1%, vai ser de muito, muito mais. Ainda mais juntando com os outros fatores, né, como de ficar mais barato e acessível de se utilizar. Então, enquanto o modelo aumenta, sei lá, 1% a sua inteligência, 10% a mais de pessoas no mundo inteiro começam a usar por conta disso. E tem mais detalhes no artigo, mas eu acho que o vídeo ia ficar muito longo, então eu gostaria de terminar com esse parágrafo que ele escreveu, que eu achei bem legal e me deu até uma certa tranquilidade, onde ele escreve que o mundo não mudará de uma vez, nunca muda. No curto prazo, a vida continuará praticamente a mesma, e as pessoas em 2025 passarão a maior parte do tempo da mesma forma que em 2024. Ainda nos apaixonaremos, formaremos famílias, brigaremos na internet, caminharemos por trilhas na natureza e etc. Só que eu tenho mais coisa para falar sobre esse assunto, tá? Muito mais, inclusive a minha opinião sincera, atual, sobre o que eu vejo do fim da programação, né? Se ela vai acabar ou como que isso vai se desenrolar. Então, se você não quiser perder esse vídeo, por nada, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo ou deixa um comentário para sinalizar para o YouTube que você está interessado nesses conteúdos e a gente se vê nos próximos vídeos. Fechado? Tchau!